No vídeo de hoje, meus senhores, nós iremos falar sobre Berserk. Há uma semana mais ou menos, eu trouxe para vocês um vídeo com o título A Beleza Perturbadora de Berserk. E no fim desse vídeo eu prometi para vocês que eu traria o iceberg desse mangá. E também prometi no vídeo passado. Então hoje finalmente chegamos no dia em que eu falarei sobre o iceberg de Berserk. Para você que não sabe o que é um iceberg ou o que é um vídeo do tipo iceberg, é um tipo de vídeo onde você pega um tema e vai dividindo ele em camadas, literalmente como se fossem as camadas de um iceberg. Onde, em primeiro momento, você vai falando e comentando fatos que já são mais conhecidos e que já são bem batidos, de certa forma. E ao longo do vídeo, ao longo que você vai descendo as camadas do vídeo, vai falando sobre tópicos mais sinistros, você vai comentando curiosidades mais peculiares e até bizarras. Então hoje a gente vai falar sobre o iceberg de Berserk, que eu peguei e me baseei de uma publicação no Reddit, onde essa publicação vai estar na descrição, onde vocês podem consultar ela e ver as paradas que eu falei aqui no vídeo, beleza? Então é isso, se acomodem aí e vamos começar. Eu não gosto de pedir like no começo do vídeo não, mas se você quiser dar o like aí já para adiantar e se inscrever, vai ajudar demais. Mas se você quiser ver se o vídeo vai ser bom, então no final, fica até o final, né? Fica até o final. E no final você decide se dá um like ou não. Mas já dá aí, que vai ajudar. Em 1997 foi lançada a primeira adaptação do mangá, que à primeira vista tem uma animação muito bonita realmente, mas a adaptação da história em si ficou meio confusa. O anime começa adaptando os negativos, mas ele não introduz o Puck, ele simplesmente não existe aqui. Fora que um dos homens que o Guts ataca fala que o Griffith virou o rei de Midland, mas a essa altura da história ele nem tinha reencarnado sequer. De certa forma, o que salva o anime desses desvios é a sua animação, que é muito bonita, e a dublagem em si. Em 2016, outra adaptação desse mangá foi lançada, aumentando ainda mais as expectativas dos fãs. No entanto, a recepção crítica desse anime de 2016 foi predominantemente negativa, com críticas direcionadas à animação de muita baixa qualidade, que é um CGI mal executado e um enredo fragmentado que não conseguiu sequer capturar a profundidade e intensidade da obra original. Apesar de ter tentado adaptar bons arcos de mangá, o anime de 2016 não conseguiu alcançar o sucesso inesperado, deixando uma sensação de desapontamento entre os fãs de longa data e os novos espectadores. Berserk conteve muitas pausas no lançamento de seus capítulos, isso é notório pelo tempo que o mangá existe e a quantidade de capítulos que foram lançados até hoje. E existe uma teoria de que essas pausas e essa demora para lançar os volumes foram muitas vezes causadas pelo Kentaro Miura, que ficava jogando um jogo chamado Idolmaster, fazendo com que ele perdesse tempo e ficasse demorando para lançar os capítulos. Essa ideia de que o Gurdjieff não estava errado tinha surgido primeiramente como um meme, utilizando a ideia que a escolha de sacrificar a galera no eclipse foi a escolha moralmente certa. Mas, depois de um tempo, uma pequena parte da comunidade de Berserk começou a levar essa ideia realmente pra frente. O argumento é o seguinte, isso aqui é basicamente um texto traduzido, então muitas coisas vão ficar um pouco confusas. Falcone está claramente ajudando inúmeras pessoas, dando-lhes uma vida estável, não afetada pela guerra e pelo conflito, permitindo-lhes encontrar a esperança. Sim, o eclipse foi horrível e cruel, e Griffith, por ter sido um pirralho imaturo, dado os poderes de um deus. Mas, o sofrimento de um pequeno grupo de mais de 40 pessoas é realmente muito pior do que o sofrimento combinado de todos os outros forçados a viver, em condições terríveis devido a todos os problemas do mundo que o eclipse não deveria ter acontecido? Na minha humilde visão, a Falconia seria um grande paraíso liderado por um homem ruim e egoísta, que provavelmente sacrificaria tudo ali para ter algo ainda mais maior do que o seu próprio país. Então, realmente, o que o Griffith... Peraí, eu falei mais maior? Calma aí, peraí, vamos voltar. Sacrificaria tudo ali para ter algo ainda maior que seu próprio país. Então, realmente, o que o Griffith fez ajudou muita gente, mas as intenções dele não se fecham em boas ações e em ser um bom samaritano. Fora que um paraíso não merecido não é nada além de trevas. Agora, meu amigo, você chegar em mim e falar que a casca gostou
é de lascar as pernas do palhaço. E o argumento que esses animais estavam usando para isso é o de que, ao ser abusada, né, pelo Griffith, a casca esboça muitas reações que por algum motivo fizeram esses doentes lembrar de um hentai. Mas só o fato da casca ficar com o psicológico todo destruído e dela nem sequer conseguir falar algo sem sofrer uma lavagem cerebral já diz muita coisa. Existe uma teoria de que o Skull Knight e o Geyserek são a mesma pessoa, e os argumentos para isso se sustentam com base na semelhança de suas histórias. Por exemplo, quando o Geyserek conquista e forma seu reino, ele atua de forma muitas vezes imoral e injusta, exigindo impostos cada vez mais altos dos cidadãos. Fora que seu reino se tornava de pouco em pouco um enorme harém lotado de festas e orgias. Só que depois de um tempo, seu reino caiu e desmoronou por anjos enviados mandados por uma espécie de deus. E falando sobre o nosso querido Cavaleiro Caveira, quando ele se encontra com Guts na Floresta Mágica, muitos dali se dirigem por ele como Vossa Majestade e Rei. E quando o Guts presencia seus rápidos flashbacks, o Cavaleiro Caveira afirma que o Guts testemunhou foi o fim de um rei tolo e o começo de um homem morto perseguindo a noite sem fim. Essa teoria é muito interessante, pois seus argumentos casam muito bem com os fatos retratados no mangá. Inclusive o ano de estimativa de cada um. Geyserek é uma espécie de conto de fadas que se passa há 1 milênio, e o Skull Knight surgiu há aproximadamente 1 milênio também. A ideia do mal é um ser que nasceu do desejo da humanidade por uma razão pela qual coisas horríveis acontecem. Dor, sofrimento, tristeza, morte e etc. E seu propósito é criar experiências tão horríveis para os humanos. Para conseguir isso, ele manipula a casualidade para afetar vidas humanas. Essa ideia do mal reside na camada mais profunda do mundo astral de Berserk, na parte inferior do vórtice das almas, uma massa de emoções negativas ligada aos corações de todos os homens. É a partir desse vórtice que a ideia do mal confere poder maligno aos apóstolos e candidatos da mão de Deus, caso eles aceitem a oferta e façam um sacrifício. Uma curiosidade interessante é que o Miura removeu o episódio 83 do volume 13 porque sentiu que apresentar Deus e definir explicitamente como ele funciona limitaria potencialmente o desenvolvimento da história. Ou seja, ele não queria que o mundo de Berserk se limitasse até esse Deus. Portanto, embora as informações divulgadas no episódio ainda não tenham sido desmentidas e ajudem a explicar certos eventos da história, elas devem ser encaradas com cautela, considerando que as coisas podem mudar no futuro. Nenhum dos nomes da mão de Deus são originais do criador da série, que é o Kentaro Miura. Na verdade, a maioria dos nomes do grupo foram inspirados em vários romances de ficção científica. O nome de Slam vem do romance homônico de A.E. Van Vogt. O Bic vem do romance homônimo do escritor Philip K. Dick. Como se poderia imaginar, os nomes dos outros dois membros compartilham origens semelhantes de escritores mais antigos. Pode até ser uma visão muito superficial do mangá, na verdade, é uma visão muito superficial sobre a relação de Guts e Griffith. Em Berserk, o Griffith fala muitas vezes para o Guts que quer ele, mas não no sentido lá ele, e sim no sentido de ter ele em sua posse para realizar atos que contribuam para o alcance de seu sonho. Só que muitas cenas mais românticas ou carinhosas entre os dois faz com que muitas pessoas entendam que a amizade de Griffith por Guts é algo mais platônico. Essa ideia também foi reforçada quando o Griffith dormiu com o Lord Genon, mas nessa época não existiam essas definições em relação à sexualidade pessoal. Não existia a ideia de bissexual, assexual, pansexual e por aí vai. Esses tipos de coisa aconteciam por um motivo. Um saía ganhando e o outro aproveitando. Genon tinha um desejo em Griffith e ofereceu para ele algo em troca que faria Griffith estar mais perto dos seus objetivos. E como já foi dito no vídeo passado, Griffith faria tudo por seus objetivos, inclusive deitar com um Lorde. Existe a teoria de que o Guts é um filho perdido do Nosferatu Zod. Os argumentos para isso são a própria semelhança de aparência dos dois. Dá pra ver que o cabelo espetado e as orelhas pontudas são bem parecidas. Isso também explicaria a força sobre-humana do Guts, e um dos fatos que sustentam isso é o de que sua mãe, a quem ele não conheceu, morreu quando ele nasceu, então ela pode ter se relacionado com ele momentos antes de morrer enforcada. Guts von Berlichingen, ou como era conhecido popularmente, Guts Mão de Ferro, foi um imperial alemão, mercenário e poeta que lutou em diversas campanhas na Alemanha. Muita gente acredita que ele foi o principal referência na hora da criação do nosso querido Guts, já que os dois têm traços físicos e históricos muito parecidos. Guts era um mercenário e o Guts também, fora que os dois possuem um braço de ferro.
No capítulo onde Granishka é transformado na árvore do mundo por Griff e o mundo astral desliza para o mundo material, é a única vez que vemos um mapa do mundo. E podemos perceber que Berserk está realmente acontecendo em uma realidade alternativa da Europa Central medieval. E vendo onde está o epicentro da onda espiritual, que é onde está Midland, é na Alemanha Oriental ou na Polônia Ocidental. Berserk, o protótipo, é o precursor e a base de Berserk, que não faz parte do seu canon oficial. Foi feito em 1988, enquanto Kentaro Miura ainda estava na faculdade. O protótipo foi lançado em inglês em 6 de dezembro de 2006 como bônus no volume 14 pela Dark Horse Comics. Embora Berserk, The Prototype, compartilhe muito da mesma intenção de Berserk, vários detalhes, visões de mundo, personagens, etc., diferem visivelmente daqueles de seu sucessor. A teoria das 900 mãos de Deus seria a de que literalmente poderia ter ou poderia já ter tido mais de 900 membros da mão de Deus. Pois, na teoria, é estranho ter apenas 5 membros, sendo que os humanos existem há mais de 2 milhões de anos. Mas sobre isso, essa teoria é um pouco falha, e se vocês quiserem eu aprofundo ela em um vídeo maior, pois ela merece um vídeo maior só pra ela. Ao longo de várias entrevistas, Kentaro Miura menciona várias inspirações e influências para compor sua obra máxima Berserk. 2 nomes que eu posso citar como os que mais inspiraram são Hieronymus Bosch e Mac Etcher. Hieronymus Bosch foi um pintor e gravador holandês que viveu entre 1450 e 1516. Miura afirmou que, em entrevistas, ele admira o trabalho de Bosch. No arco Fantasia, Miura desenha um painel em que o Beak aparece fazendo uma homenagem ao Jardim das Delícias, um dos trabalhos de Bosch. Mac Etcher foi um artista holandês que viveu entre 17 de junho de 1898 a 27 de março de 1972 e tinha como uma das suas características principais a ilusão espacial em seus trabalhos. Miura mencionou ser admirador de Etcher em entrevista e algumas cenas da aparição dos God Hands remetem claramente ao trabalho de Etcher. Quando Griffith é torturado por 1 ano e é resgatado pelo bando do Falcão, o cara tá só a chibata. E quando o Guts abre seu capacete, ele reage de uma forma muito assustada, como se toda a tortura e toda a sua aparência corporal não fosse tão chocante quanto o seu rosto naquele momento. Mas o intrigante é que após isso, em nenhum momento o Miura desenha o Griffith sem capacete, nem seu rosto frontalmente dito. Pelo menos não até ele reaparecer com seu corpo normal. Isso fez com que nós, leitores, ficássemos muito curiosos sobre seu rosto. Uma técnica que é muito utilizada no terror slasher, por exemplo. Muitos deles não aparecem com seus rostos descobertos, apenas com a máscara, para que nós, espectadores, criássemos uma imagem do que tem ali atrás. Fora sua semelhança com Geiseric, Skull Knight possui uma história que de pouco em pouco se torna cada vez mais semelhante com a do nosso protagonista Guts. Por exemplo, todos os 4 tiveram que passar por eventos catastróficos, inclusive o próprio eclipse. Skull também usou a armadura Berserker e provavelmente todos os dois se sacrificaram pelos seus amores. Existe o pensamento de que a besta seria a forma de apóstolo do Guts. Essa é uma teoria realmente interessante, já que um dos sonhos do Guts, ela aparece e fala para ele continuar se aproximando de seus companheiros, pois é ainda mais a perder. Ele também diz que eles serão esmagados e rasgados exatamente como naquela vez no eclipse. O que significa que quanto mais próximo ele estiver deles, mais valor eles terão como sacrifício, tornando um apóstolo mais poderoso. Mas eu acredito que o Guts não se rebaixaria a esse nível, pois como ele já disse uma vez, ele é um humano e não um mísero demônio viado. Fora que a ganância dele em alcançar seu objetivo vai muito além disso. A besta é como um ser que utilizaria da malícia e do ódio eterno sem precedentes para chegar em seu objetivo, algo que atualmente não condiz com a personalidade do nosso protagonista. Em uma entrevista onde o Miura meio que estava dando conselhos sobre como fazer um mangá, ele fala que o escritor deve pôr as suas relações pessoais como referência e baseamento na história, dizendo o seguinte: no que diz respeito à minha experiência pessoal real, a história do Bando do Falcão é baseado em um relacionamento de amigos que eu tive no ensino médio. Miura acredita que colocar a história do Bando do Falcão foi o que lhe permitiu conquistar fãs. Esse tópico é bem interessante, pois de certa forma a origem dessa entidade é complexa.
A ideia do mal teria surgido do inconsciente humano, algo que vai além da consciência individual, pois ela é coletiva. O inconsciente humano seria uma representação dos pensamentos mais pessimistas da humanidade, que não são momentâneos e sim herdadas pelos nossos ancestrais. Ódio, amor, desejo, culpa e muito mais. Talvez a necessidade de ter um Deus fez com que a ideia do mal surgisse. Há um tempo houve uma pergunta no Reddit que intrigou os leitores de Berserk. Será que teria como o Griffith ter uma redenção? Obviamente você logo pensaria que não, pois a única coisa boa e digna de redenção para o Griffith seria nutrir o solo com seu cadáver, mudar o fluxo da causalidade e remover a marca do sacrifício, pelo menos de si mesmo. Especulo que o Griffith removerá a marca da casca agora que ela está com ele e estará perto de um exército de demônios. É se unir ao Fento para matar a God Hand para... Beleza, agora na minha humilde opinião, se você ler rapidamente essa ideia, ela pode até parecer boa, mas isso não tornaria o Griffith meio que o herói da obra? Tipo, ele ceder seu corpo para o filho do Guts e selar o mundo dos reinos astrais, faria com que ele salvasse meio que a história inteira por conta própria, tá ligado? E eu não acho que o objetivo dos criadores até agora seja mostrar que na verdade o Griffith que é o real protagonista do mangá, tá ligado? Pra quem não sabe, Donovan foi um cara que abusou do Guts quando ele era criança. E há um tempo atrás, um cara surgiu falando que ele não estava errado e que ele apenas comprou o Guts do jeito que era permitido e usufruiu dele do jeito que lhe foi permitido. E que se tinha um culpado deveria ser o Gambino, já que ele era quem cuidava do Guts e o vendeu. Eu não vou nem falar nada sobre essa doença todinha aí. Por mais que eu não acredite nessa teoria, existe um pensamento de que a Teresia, a menina que é filha de um dos apóstolos que o Guts mata, irá matar o Guts. Pois, pra quem não lembra, quando o apóstolo morre, ela fica muito puta com o Guts, dizendo que vai matar ele no futuro. Então surgiu um pensamento no Reddit há muito tempo de que o fim de Berserk seria com ela fazendo o que disse com tanto ódio. Mas aí onde é que tá? Berserk é uma história sobre ir contra o destino e o Guts já fugiu do próprio destino escapando da morte no eclipse. Será que ele morreria por algo destinado na história e por uma garotinha, tá ligado? Não é um machismo, é tipo, tá ligado? O eclipse, ou o evento mais marcante da história desse mangá, é um ritual que acontece a cada 216 anos. Mas por que será que ele acontece exatamente a cada 216 anos? Primeiramente, 216 é 6 ao cubo, ou seja, 6 vezes 6 vezes 6. 6 3 vezes, ou 666, o número da besta. Essa seria uma boa explicação porque o Miura sempre acrescentou elementos bíblicos e que remetessem a Deus e o diabo. Mas outra coisa semelhante a essa relação entre 216 e referências bíblicas em Berserk seria o Apocalipse 21, versículo 6. A Unidade 731 foi um conjunto de experimentos que o exército do Japão fez a civis com a introdução de vírus e doenças. Isso causou uma merda muito enorme, como vocês já imaginam, onde muitos morreram com seus sintomas aparentes e totalmente grotescos. E existe teoria de que os apóstolos de Berserk tiveram sua caracterização baseada nos corpos desfigurados da Unidade 731. A mão que levanta o Griffith no eclipse seria, de acordo com a comunidade, a própria mão de Deus, mas o que intriga é o fato dela ser a mão direita, criando um questionamento sobre o porquê de ser a mão direita. Será que existe uma contraparte desse deus de Berserk e para representar isso ele seria a mão esquerda, a parte boa? Eu acredito que foi apenas conveniente para o Miura desenhar uma mão direita e que não teve nada de especial nisso. Ele só desenhou uma mão e porventura saiu à direita. Essa daqui é uma história bem pesada em ligação a Berserk. O ano era 2018 quando Gerald Ramos entra na Capital Gazette e atira em 5 pessoas. O que intriga nesse caso é o fato de Gerald ser um homem que possuía um perfil no Twitter onde ele criticava e ameaçava políticos e jornalistas. Até onde eu pesquisei, esse homem utilizava os argumentos para realizar as suas ações que se ligavam a ser um mandado de Deus, onde o mesmo se declarava como um servo de Deus. Mas o que liga esse caso a Berserk é o fato de que as pessoas que ele tweetava dizendo que ia matar eram citadas como sacrifício, e ele colocava um símbolo nos seus rostos a cada tweet, um símbolo que lembrava até demais o do sacrifício.
Por causa disso, alguns sites que possuem essa notícia ligam o assassino e o assassinato à história de Berserk, o que provavelmente acumulou uma certa fama ruim para essa obra. Mas é isso, pessoal, chegamos aqui no fim desse iceberg, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, eu peço que deixem um like aí, que isso me ajuda demais, e se inscrevam caso queiram receber mais vídeos desse canal, beleza? Se gostaram, eu peço que deixem um like aí, que isso me ajuda demais, e